Boa noite, me chamo Alessandro Brito. Estarei aqui apresentando flotação e propriedades da interface. É uma atividade da unidade 2 da Faculdade Unilea, do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas. Estarei aqui neste momento dando introdução sobre o assunto e posterior respondendo a 2 questionamentos propostos pela faculdade. Fases do processo de flotação. Fase líquida, composta pelo líquido que contém as partículas a serem separadas. Essa fase pode ser água, soluções aquosas e outros líquidos. Fase gasosa, consiste em bolhas de ar dispersas no líquido. As bolhas podem ser geradas por diferentes métodos, como agitação mecânica, injeção de gás ou eletroflotação. Fase sólida, composta pelas partículas que se desejam separar do líquido. As partículas podem ser diferentes tamanhos, formas e propriedades superficiais. Interface do processo de flotação. Interface líquido-gasosa. É a superfície que separa o líquido da fase gasosa. Essa interface é caracterizada pela tensão superficial, que é a força que as moléculas do líquido exercem entre si na superfície. Interface sólido-líquido. É a superfície que separa a fase sólida da fase líquida. Essa interface é caracterizada pelas propriedades superficiais das partículas, como hidrofobicidade e hidrofilicidade. Fatores que influenciam a interação entre as fases. Tensão superficial é a força necessária para aumentar a área da superfície de um líquido. Propriedades superficiais das partículas. Partículas hidrofóbicas que repelem a água. Partículas hidrofílicas que atraem a água. Tamanho das bolhas. Bolhas menores têm maior capacidade de aprisionar partículas, ao contrário das bolhas maiores. Tempo de colisão. Quanto maior o tempo, maior a chance de aprisionamento das partículas. A agitação promove a colisão entre as partículas e as bolhas de ar, aumentando a eficiência da flotação. No entanto, a agitação excessiva pode romper as bolhas de ar, reduzindo a eficiência do processo. Respondendo agora às questões. O que é tensão superficial e qual a sua influência na interação partícula-bolha? Quais são os fatores que estimulam a colisão partícula-bolha? Explique o porquê desse estímulo. Respondendo. O que é tensão superficial? Tensão superficial é o fenômeno que acontece em todos os líquidos. Além disso, ela se caracteriza pela formação de uma membrana entre as suas extremidades. Essa propriedade é causada pelas forças de coesão entre as moléculas semelhantes, cuja força resultante é a diferença da superfície e no interior. Qual a influência da interação partícula-bolha? Pode influenciar na adesão ou expulsão entre as partículas e as bolhas. Bolhas com alta tensão superficial. Menor deformação ao colidir com as partículas. Menor chance de aprisionamento das partículas. Menor eficiência de flotação. Bolhas com maior tensão superficial. Maior deformação ao colidir com as partículas. Maior chance de aprisionamento das partículas. Maior eficiência de flotação. B. Quais são os fatores que estimulam a colisão partículas-bolha? Explique o porquê desse estímulo. Fatores: tamanho da bolha, densidade das partículas, viscosidade da polpa, velocidade relativa da partícula-bolha e tamanho da partícula. Porquê do estímulo? É para que possa forçar as moléculas partículas da polpa a adesão ou expulsão entre elas em meio aquoso, objetivando a obtenção do produto desejado. Desde já agradeço. Me chamo Alessandro Brito.